Bom dia, amigas e amigos do YouTube, dos meus canais Vivendo a Vida Intensamente, Família Vanderlei, a Vida e a Aventura. Hoje, nesta quarta-feira de manhã, hoje é dia 14 de maio de 2025. Agora são precisamente meio-dia e 15 minutos, início de tarde dessa quarta-feira de outono brasileiro, dia 14 de maio de 2025. E eu gostaria de fazer esse vídeo em homenagem a um grande homem, um social-democrata, social comunista, democrata, progressista, que viveu entre nós, que foi presidente do Uruguai, um cidadão não somente do Uruguai, mas cidadão do mundo, como é o nosso presidente Lula. Ou seja, essa pessoa chama Pepe Mujica, que aos 89 anos nos deixou no dia 13 de maio. Ontem, dia 13 de maio de 2025, ele desencarnou. E o céu está em festa, porque agora temos o Papa Chico morando no céu e o nosso queridíssimo Pepe Mujica, o grande representante do povo, um grande homem humanitário que vivia sua vida simples em sua chácara, tinha o seu fusquinha, sua chacrinha, inclusive, para quem não sabe, ele doava 90% do seu salário de presidente para os pobres. Ele vivia com 10% dos seus salários, do seu salário de presidente da República. Ou seja, ele vivia com o mínimo, ele jamais quis viver em palacete, viver em casa governamental, presidencial, em Montevidéu, no Uruguai. Ele vivia na sua chacrinha, nas proximidades de Montevidéu, plantava flores até o fim de sua vida agora, vendia essas flores no mercado, vivia com a sua esposa, não tinha filhos. Então era uma pessoa que realmente labutava pelo povo, fazia política para o povo uruguaio, para melhorar a distribuição de renda. Inclusive pautas progressistas foram aprovadas no seu governo, como a legalização do aborto, a legalização da maconha. Ou seja, ele também queria fazer uma revolução educacional, uma educação que liberta o povo dos grilhões, da pobreza, da miséria, e que faz com que o povo lute pelos seus direitos. Como Paulo Freire fez aqui no Brasil, no início da ditadura militar, e foi exilado, foi preso, depois foi exilado, ficou vários anos fora do Brasil e só retornou no final da década de 70, em 79. Ou seja, é Paulo Freire, o grande educador brasileiro, patrono da educação brasileira. Mas o que eu quero falar é de Mujica. Mujica passou 12 anos de sua vida preso, 8 anos encarcerado numa solitária. Inclusive a ditadura fascista militar do Uruguai na época deixou ele durante todos esses anos sem acesso a livros. 7 anos sem acesso a livros. Não tinha direito à leitura. Ou seja, queriam aliená-lo, queriam deixar sua mente fraca, enfraquecer. Porque quem não exercita a mente, enfraquece, a mente diminui. Quem não exercita a mente, não é só exercitar os músculos do corpo. Estou aqui nessa academia ao ar livre, aqui numa praça, numa área de lazer do Santa Terezinha, próximos ao batalhão de polícia, uma das companhias da Polícia Militar. Primeira vez que eu faço um vídeo aqui. Vim aqui no banco para pagar uma conta. Como bom brasileiro, como bom cidadão, eu pago minhas contas em dia. Apesar desses salários parcos, né? Salários parcos, porque como funcionário público, o governo não nos atende nossas necessidades, nem a perda inflacionária do ano passado nos deu, e agora esse ano que ela nos concedeu o Tarcísio Gomes de Freitas somente 5%. Ou seja, cada vez o salário mais defasado. Na época que eu entrei no sistema prisional, em 94 eu ganhava 10 salários mínimos, hoje eu ganho 4 salários mínimos. Ou seja, defasando sempre o salário de funcionários públicos. Deu 5% para geral, inclusive nem ia incluir nós, policiais penais. Incluiu devido à luta dos sindicatos, porque nós íamos passar em branco novamente. Passamos 2024 e passaríamos 2025 sem nenhum mísero reajuste, nem migalhas, como essa migalha que está nos ofertando. Ou seja, inclusive em 2023, no primeiro ano do seu mandato, ele concedeu à Polícia Militar e Civil 20% e para nós somente 6%. Ficou de, quando fosse aprovado a Lei Orgânica da Polícia Penal, ele restituiria esses 14%, mas até agora nada. Ou seja, essa é a realidade que nós vivemos. Mas tudo bem, vamos
colocar como parâmetro, como exemplo de vida, Pepe Mujica, que vivia uma vida simples, que vivia realmente o socialismo de partilha, o comunismo que é partilha, e comunhão de bens, de riquezas do proletariado. Ou seja, eu faço inclusive agora, nesse momento, eu faço um desafio a todos os políticos, seja de esquerda, de direita, de esquerda, que eu sou de esquerda. A toda a militância petista, a todos os políticos que doem seus salários, tanto no Brasil, como no Uruguai, como no mundo. Doem 90% dos seus salários para os pobres e vivam com 10%, porque ele demonstrou a capacidade de viver com 10% e viver uma vida digna, confortável, com sua esposa na chacrinha, com seu carrinho, com seu fusquinha que ele levava para qualquer lugar, não precisava de um carrão, pagar caro num carro para poder se locomover. Ou seja, ele vivia a filosofia do minimalismo, o mínimo necessário para sobreviver e sobreviver com conforto, com dignidade. É isso aí. Vamos fazer esse desafio a todos os políticos, também ao Lula, meu presidente, que está lá em Pequim, na China, está retornando para o Brasil e amanhã irá no funeral do amigo Pepe Mujica. Ou seja, doem todos os senadores, deputados federais, vereadores, deputados estaduais, governadores do Brasil, doem 90% de seus salários e vivam com seus 10%. E fiquem só com os 10%. Ok? Faço como Pepe Mujica, tome ele como exemplo de vida voltada realmente para o povo, porque ele era representante do povo, como presidente, foi também senador, deputado, ele representava o povo, ele não representava os seus interesses. Quando a pessoa entra na política, ela tem que representar os interesses do povo, de todos, independente de quem votou nele ou não. Ou seja, a pessoa tem que ser abnegado, ter um caráter humilde, honesto, um trato com dinheiro público, ou seja, saber que quem precisa é o povo. O povo elege não para que políticos acumulem riquezas, e sim para que distribuam as riquezas de seus países, para que todos vivam de forma digna, confortável, que tenham acesso à educação de qualidade, tenham segurança de qualidade, não segurança que somente para a elite que mata pobres e pretos, pobres, miseráveis nas periferias. Não, igual acontece no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, as polícias militares de todos os estados do Brasil, até nos estados onde a esquerda governa, a polícia militar mata, igual na Bahia. É um governo petista, mas a polícia mata demais. Mata pobres e pretos nas periferias. É uma polícia fascista, que o próprio governo não tem controle. Por isso que eu falo que temos que desmilitarizar as polícias militares, temos que desmilitarizar. Isso é fundamental para o saneamento da nossa democracia, para a purificação da nossa democracia. É isso que eu queria vos falar. Agora, temos perdemos duas pessoas. Perdemos não, o céu ganhou. Papa Chico, Papa Francisco, que também era humanitário, que vivia o mínimo necessário de conforto no Vaticano. Não vivia nos aposentos papais luxuosos, vivia no apartamentinho da Capela Sistina, um apartamentinho simples, abriu mão do seu salário papal, ou seja, vestia sapatos simples, demonstrava ser humilde, uma pessoa humanitária, carinhosa com o povo, que sempre foi um propagador da paz, do amor, contra qualquer tipo de racismo, preconceito. Inclusive fez uma insígnia que fala, insígnia papal, para que os padres abençoassem casamentos, abençoassem casais homoafetivos. Ou seja, ele não tinha preconceito nenhum. Inclusive, no Uruguai, na época do Pepe Mujica, quando ele foi presidente, também foi legalizado o casamento homoafetivo. Ou seja, ele não tinha preconceito. Mujica e Papa Chico. E agora, o Papa Leão XIV, a qual eu fiz uns vídeos em homenagem a ele, dando as boas-vindas a ele, está nos meus canais, Família Vanderlei Vida Aventura e Vendo a Vida Intensamente. Ele também segue os mesmos passos do Papa Chico. Papa Leão XIV, que
que devotou o seu sacerdócio durante mais de 10 anos no Peru, trabalhando com o povo, ajudando em suas necessidades. Então é isso, é um Papa também humilde, de caráter, que veio para somar neste mundo como Papa, como representante da Igreja Católica e representante de Estado do Vaticano, porque o Papa, além de chefe da Igreja Católica, o chefe maior da Igreja Católica, também é chefe de Estado. Então é isso, pessoal, isso que eu queria falar. Mujica vive e vive muito bem agora, descansou da sua doença que ele abriu mão de tratamento porque já tinha virado metástase e devido à idade dele, 89 anos, ele não via possibilidade de melhoras. Então ele se entregou, ou seja, ele queria descansar de suas lutas, dos seus 89 anos, de abnegação, de abrir mão de muitas coisas, de se sacrificar pelo povo. Então eu queria descansar, o descanso do guerreiro. O guerreiro descansou, Pepe Mujica descansou, está no céu, olhando por nós. Seu espírito desencarnado está no céu, assim como está do Papa Chico, também agora do digníssimo representante da espiritualidade kardecista, o grande médium que escreveu mais de 200 livros, o baiano Divaldo Franco, que também no dia de ontem desencarnou, passou a viver nas dimensões espirituais, com 98 anos de idade. Também estava com câncer na bexiga e ele veio falecer no dia de ontem. Também minha homenagem ao Divaldo Franco, grande doutrinador que abriu muitos centros espíritas de assistencialismo, tanto físico como espiritual, material, para as pessoas em muitas cidades do Brasil. Milhares de locais, assistencialismo, Centro Espírita Divaldo Franco. Ou seja, é uma pessoa do bem, a pessoa que deve ser homenageada. Divaldo Franco, Papa Chico e também o Pepe Mujica, que é um divisor de águas, foi um dos divisores de águas na esquerda mundial. A esquerda mundial, a esquerda ortodoxa. Não estou falando da esquerda light, porque nós aqui no Brasil atualmente vivemos uma esquerda light, uma esquerda morna, né? Morna, não podemos dizer que é uma esquerda ortodoxa, pois devido ao fato de que a maioria do Congresso é de direita e de extrema direita aqui no Brasil, não tem como o Lula fazer a política necessária para mudar de uma forma mais radical a economia brasileira. Essa economia centrada no capitalismo, infelizmente no capitalismo, da lei da oferta e da procura, da demanda, onde os empresários, eles gananciosos, exportam a maioria das suas commodities, plantam muito pouco alimentos para a população, diferentemente da agricultura familiar, dos assentados do MST, nossos companheiros do MST, que fazem plantações, lavouras orgânicas sem agrotóxicos e que distribuem alimentos para milhões de pessoas no Brasil, através das suas feiras populares, leva alimentos dignos para a população brasileira nas cidades. O MST com a agricultura familiar, com os assentados, as famílias e agricultores familiares. Esses sim alimentam o Brasil, não o agroempresários, que devo frisar que foram bastante protegidos pelo ex-presidente, futuro presidiário Jair Messias Bolsonaro. Então é isso, pessoal, é isso que eu queria vos falar. Essa homenagem ao Pepe Mujica, o grande presidente que fez história e continua fazendo história e que deve ser exemplo para nós, militantes de esquerda, para políticos de esquerda, pela sua forma de viver, com humildade, com um pouco necessário para sobreviver com conforto. É isso, aprendam, políticos. Lula, você mora em meu coração. Presidente da República Brasileira, pela terceira vez será reeleito novamente em 2026 para o seu 4º mandato, porque precisamos de você. Mais um mandato e depois elegeremos seus sucessores, ou Flávio Dino, ou Fernando Haddad, ou Gleisi Hoffmann, outra mulher na presidência do Brasil. E enquanto isso, a nossa digníssima ex-presidenta
Dilma Rousseff continua fazendo um belo trabalho de excelência no BRICS, tanto que foi reeleita presidente por mais 5 anos, presidenta do BRICS, tanto que Putin abriu mão de indicar o novo presidente do BRICS para que o Putin da Rússia, para que a Dilma fosse reeleita presidenta do BRICS, do banco que tem mais de 100 bilhões de dólares em seu caixa para emprestar para muitos países, para melhorar a infraestrutura, melhorar a economia de muitos países subdesenvolvidos, inclusive que faz frente ao dólar americano, o dólar e ao euro, o dólar principalmente, acabar com a hegemonia do dólar no mundo, tá? Tanto que estão criando uma nova moeda mundial, uma nova moeda para concorrer com o dólar, para mostrar que não devemos depender economicamente, geopoliticamente do dólar, geoeconomicamente do dólar no mundo. É isso aí, pessoal. PP Mujica, fica aqui a minha saudação através desse vídeo, a qual eu faço para o meu canal Vivendo a Vida Intensamente e para uma das minhas 3 páginas do Facebook, Darley Vanderlei, Vanderlei Ferreira ou Darley Santos Ferreira Vanderlei, a quais eu compartilho, eu posto de forma alternada, assim como eu posto alternadamente os meus vídeos dos meus 2 canais do YouTube, Vivendo a Vida Intensamente, família Vanderlei, a vida é uma aventura. É isso aí, pessoal, isso que eu queria vos falar nessa quarta-feira, dia 14 de maio de 2025, agora são meio-dia e 33 minutos aqui numa praça no Santa Terezinha, uma praça agradabilíssima, com muita arborização, conforme vocês podem observar, tem muita arborização. Essa academia ao ar livre, tem um barzinho ali, um quiosquinho onde as pessoas ficam reunidas, tomando seus aperitivos, suas cervejinhas. E aqui essa academia ao ar livre, estou sentado aqui num dos locais onde as pessoas fazem exercícios para a panturrilha, para a perna aqui, ó. Estou sentado aqui. Estou sentado e conversando com vocês, amigas e amigos do YouTube. Muito obrigado a todos e todas. Então deixo esse meu vídeo em homenagem a PP Mujica. PP Mujica, você continua olhando por nós das dimensões espiritual nos céus, juntamente com o Papa Chico, nos abençoando, nos trazendo suas vibrações positivas e espirituais para nós continuarmos o nosso caminho aqui na Terra de desenvolvimento espiritual, de evolução espiritual, fazendo o bem sem olhar a quem, amando ao próximo, aos nossos semelhantes, sendo solidários e aprendendo a viver com o mínimo necessário. Que aprendamos, que tomemos a sua vida como lição pessoal. Todos os políticos, sejam de esquerda, de direita, de centro-direita, centro-esquerda, capitalistas, comunistas, socialistas, ou seja, de qualquer ideologia, você é o grande exemplo. Você atravessa fronteiras, você tinha livre acesso a todos os políticos, tanto de direita como de esquerda, que te admiravam, assim como o Lula é admirado tanto pela direita como pela esquerda, e sabe que ele é um grande estadista mundial. Lula tem você como exemplo. Você tem o quê? Você tinha 10 anos a mais do que o Lula. O Lula está com 79, você faleceu com 89, desencarnou. Ou seja, vocês dois fizeram a diferença. Você fez a diferença e Lula continua fazendo a diferença entre os políticos do mundo. Ele é sal e luz entre os políticos do mundo, e o Brasil precisa mais uma vez dele. Presidente em 2026, com certeza será eleito, porque o povo apoia, tanto de direita como de esquerda, o povo mais conservador apoia Lula, sabe que o Lula é essencial para o Brasil. E o povo mundial também precisa muito dele, porque ele é um diplomata, uma pessoa do bem, que pacifica o mundo, que conversa com todos os tipos de líderes mundiais, de esquerda, de direita, centro-esquerda, centro-direita e extremista. Ou seja, ele sabe conversar, ele faz política voltada para que a economia do Brasil cresça e que possa fazer com que esse dinheiro, toda essa demanda, esse dinheiro, seja revertido em prol da própria população brasileira, economicamente, aumentando a renda do povo brasileiro, trazendo mais empregos com salários mais atrativos para a população brasileira. É isso que eu queria vos falar nesta tarde de quarta-feira, início de tarde, meio-dia e 35 minutos. Agora, aqui em Piracicaba, no bairro Santa Terezinha. Muito obrigado a todos. Eu vou me despedindo
desta vez, até o próximo vídeo que estará em meu canal, Família Vanderlei, a Vida e a Aventura. Muito obrigado a todos. Pepe Mujica, o grande exemplo de homem que devotava sua vida ao povo uruguaio e ao povo do mundo. Devotava sua vida, se sacrificava e vivia com o mínimo necessário, e que fez as reformas necessárias no Uruguai para trazer qualidade de vida, que lutou na guerrilha contra a ditadura fascista militar do Uruguai, como Dilma lutou na época da ditadura militar no Brasil, e foi presa, foi torturada, foi espancada, e depois se tornou presidenta do Brasil e atualmente presidenta do BRICS, uma das maiores referências mundiais, uma das maiores lideranças mundiais atualmente é a nossa queridíssima Dilma Rousseff. Muito obrigado a todos.